Aqui com a parte 2, o fluido a baixa temperatura circula por todo esse sistema, retorna por esse tubo aqui mais grosso, certo? No estado gasoso e volta para o nosso compressor, onde vai reiniciar todo o ciclo. Então o ar-condicionado fica nesse ciclo termodinâmico. O ar-condicionado nada mais é do que uma bomba, certo? Ele tem a função de conduzir o calor de um ambiente para o outro. Ele é uma bomba de calor, certo? E é um funcionamento bem simples. Esse funcionamento aqui ele serve para todo tipo de ar-condicionado. Lógico, existem modificações, vamos dizer assim. Esse equipamento aqui é de 7.500. Você tem equipamentos de 9, 12, 18, 24, 30, 32, que vai mudar justamente o que? O tamanho dos componentes. O compressor vai ficar muito maior, o ventilador aqui vai ter uma potência muito maior. No caso do ar-condicionado split, qual que é a diferença? O split, ele tem esse mesmo sistema de condensador, que é aquele motor que fica lá fora, aquele cara ali, onde ele vai ter o compressor, que vai succionar o gás. Succionando o gás, ele vai succionar pela essa tubulação aqui, ó, mais grossa, que é justamente o que a gente conhece no split como aquela válvula que tem um tubinho mais grosso. Essa válvula aqui, que tem esse tubinho mais grosso, nada mais é do que esse caninho aqui, que é a sucção do evaporador. Então ele vai succionar pelaquela válvula, vai passar pelo compressor, comprime, aumenta a temperatura, aumenta a pressão, circula pelo condensador, sai, passa pelo capilar. No split, o capilar fica no condensador, no motor lá fora, e sai aqui. Aí o split funciona o quê? Ele tem duas válvulas, que a gente popularmente chama de alta e de baixa, mas que não são válvulas, uma de sucção e a outra de expansão. É uma válvula nesse tubo aqui, que é o que vai direto para o compressor. Ele vem aqui por baixo e passa por aqui e entra no compressor. É a sucção. E a outra válvula vai estar situada aqui, ó, após o capilar. Que justamente você vai ter os dois tubos. O tubo onde o tubo mais fino, que geralmente é de 1/4, vamos dizer assim, numa máquina de 9, 12, ele vai estar circulando o gás frio, e a sucção, que é o tubo mais grosso, que é o que? Esse gás que foi frio, circulou, evaporou e voltou no estado gasoso, a baixa pressão, para o compressor. Todo o sistema de ar-condicionado é assim. O que muda é as dimensões do componente. Ah, uma geladeira é assim. Só que uma coisa é você ter um ar-condicionado que vai gelar um ambiente de 12 metros quadrados. Outra coisa é uma geladeira, que você tem um espaço interno ali, vamos dizer, de 1,5 metro quadrado. Então a geladeira, ela já não precisa ter esse trocador aqui, esse forçador, nem precisa ter um condensador desse tamanho. Como a área dela é muito menor, só o fato de você ter um condensador no ambiente, já acontece essa troca de calor. Aqui, como a gente precisa de mais potência, é necessário usar um forçador, que é justamente o motor. Mas é a mesma coisa. Muda o quê? Muda o gás. Aqui em ar-condicionados domésticos, a gente utiliza, antigamente se utilizava o R22, que era um gás muito bom de se trabalhar, porém polui muito o meio ambiente. A indústria lançou o gás 410, que era um gás que era um blend, um composto do R125 e do R32, onde esse gás poluía menos o ambiente, certo? E era um gás com maior eficiência. O R22 ele tem uma eficiência de quê? De roubar o calor. O gás 410 ele já tinha uma maior eficiência, ele conseguia absorver mais calor na sua mistura. Absorvendo mais calor, eu já conseguia fazer o quê? Diminuir as peças. Já que eu tenho um gás que faz mais trabalho, com a mesma quantidade eu consigo absorver mais calor, eu não preciso de uma peça desse tamanho para fazer esse serviço. Eu consigo ter uma menor. Então o gás 410 ele era mais... além de não poluir o ambiente como o R22, ele é mais eficiente. Hoje em dia trabalhamos com o R32, que já era um pouco da mistura do R410. O R32 é ainda mais eficiente. Essa máquina é de 7.500 BTUs. Se vocês tiverem a oportunidade de ver uma máquina nova, uma grid de 7.500 BTU, ela é muito menor do que isso. Porque o R32 é um gás ainda mais eficiente, ele consegue absorver ainda mais calor. Então, ele absorvendo mais calor, eu consigo reduzir todo o sistema. Eu já não preciso disso aqui tão potente, eu já não preciso de um compressor desse tamanho, certo?
Então, em ar-condicionado doméstico, trabalhamos com esses 3 tipos de gás. Na geladeira já se usa o 134, que é um gás mais adequado para trabalhar com temperaturas mais baixas. Aí alguém pode perguntar assim, você chutou que a temperatura aí sai a 7 graus. Não é que eu chutei. A temperatura aqui, depois que passa pelo capilar, ela tem que sair positiva. No mínimo positiva, ela tem que sair aqui no mínimo a 1, 2 graus. Por quê? Se a temperatura de repente sai aqui a -1, -2, o que é que vai acontecer? O gás vai trabalhar de maneira negativa. Isso aqui é cobre, o ar que a gente respira. Tem gotículas de água. Essas gotículas de água em contato com esse tubo vai acontecer o quê? Congelar. Como o tubo está negativo, a água do ar vai encostar aqui e vai congelar esse tubo, impedindo o funcionamento do equipamento. Então a temperatura aqui sempre sai positiva, porém existe um limite. Ela tem que sair aí, vamos dizer, a uns 7 graus, 6 graus, onde ela vai circular por todo o ambiente, por toda a serpentina, vai trocar calor e vai retornar. Se essa temperatura sair muito alta, vamos dizer que ela esteja saindo aqui, exemplo, a 20 graus. O que é que vai acontecer? Saindo muito fluido aqui, a uma pressão, a uma temperatura de 20 graus, a pressão vai ser maior. Então vai haver uma maior quantidade de gás no estado gasoso e líquido, de maneira que, mesmo ao circular por todo o sistema, não vai ser o suficiente para evaporar todo esse líquido, certo? De maneira que no tubo da sucção, que é esse tubo mais grosso, ainda vai retornar gás e líquido. É por isso que o compressor tem essa pecinha aqui, que se chama acumulador de líquido, que é aqui onde ele vai enchendo essa parte do líquido e vai evaporando para o compressor succionar só fluido no estado gasoso. Se ele succionar estado líquido, vai danificar o equipamento. Então, o ar-condicionado é bastante simples. O Williams Carrier criou o ar-condicionado faz muitos anos. Esse aqui é um equipamento que já tem 15 anos de uso, mas o princípio de funcionamento é o mesmo até hoje. Mudou-se o quê? Aqui é um motor convencional. Esse motor, na minha região, se eu botar 220 volts nele, ele gira. O compressor, a mesma coisa. Se eu botar 220 volts aqui, ele funciona. Hoje, a tecnologia aprimorou-se, então tem motores que, ao invés de trabalharem dessa forma direta, você aplicando energia e ele entrando em funcionamento, existem os motores que têm o controle dessa rotação. Ao invés de ele só girar aqui, por exemplo, esse modelo, ele tem 2 fios, o laranja e o vermelho. Cada fio desse é uma velocidade. Os outros 2 aqui, o cinza e o azul, eles vão no capacitor. Então vamos dizer, esses 2 fios aqui, atrelados ao capacitor, seriam o negativo, né? O neutro, vamos dizer assim, né? E aqui, se tu botar energia, então tu botou o neutro aqui nesses 2 com o capacitor, se tu botar uma fase aqui no vermelho ou uma fase aqui no laranja, vai interferir nessa velocidade. Hoje em dia a tecnologia já tem funcionamentos bem mais eficientes, onde essa temperatura aqui não trabalha só com 2 velocidades, elas trabalham de acordo com a necessidade do ambiente. O compressor é a mesma coisa. O compressor ele funciona de maneira eletromecânica. Aqui dentro existe um compressor mecânico, uma peça mecânica que trabalha com lubrificação de óleo, mecânica acoplada a um motor elétrico. Esse motor elétrico faz funcionamento dessa parte mecânica que vai justamente succionar o gás, comprimir e lançar, certo? Então o compressor ele trabalha de uma forma eletromecânica. É um motor elétrico que gira uma parte mecânica. Daí que vem os problemas. Às vezes dá um problema na parte elétrica, queima esse motor. Então, sem o motor não gira a parte mecânica. Às vezes há um desgaste na parte mecânica, às vezes há nos 2. Enfim, certo? Mas os 2 aqui são basicamente motores. A tecnologia mais moderna criou o quê? Aqui não tem ajuste. Botou 220, funciona. Tirou, ele para. Então criaram um motor elétrico aqui dentro, onde varia essa velocidade, certo? Evitando que ele pare. Esse modelo aqui é o que a gente chama de on-off, onde ele tem
um sensor aqui, ó, um sensor de temperatura, que esse sensor vai detectar a temperatura ambiente, certo? Então tu vem aqui na rodinha, ó, e gira, exemplo. Aqui a gente não vai saber nunca, né? Aqui é pelo conforto mesmo. Mas vamos dizer que a rodinha aqui nessa posição esteja a 20 graus. Então esse sensor na frente do evaporador vai receber o ar do ambiente. Quando ele detecta que esse ar chegou a 20 graus, ele desliga o sistema, onde vai parar de girar o compressor para, vai continuar só a ventilação. O compressor parando, para de circular o fluido, não gela. Então, fica só ventilando. Então, vamos dizer que tu programou a 20 graus. Quando chegar em 22 graus, quando esse sensor detectar 22 graus, ele libera o comando novamente. Liberando o comando, o compressor entra. Hoje em dia, nos modelos inverter, o princípio de funcionamento é o mesmo. A diferença está nos motores elétricos, que é o que? Se tu programou 20 graus, quando aquele sensorzinho lá detectar que chegou em 20 graus, ao invés de desligar o sistema, ele só vai fazer o que? Reduzir a potência que está sendo aplicada ao motor. Reduzindo a potência, você consegue controlar a temperatura do ar que está sendo lançado. Então ele trabalha modulando isso aqui. É o sistema inverter que a gente conhece hoje em dia. O princípio de funcionamento é o mesmo. É um compressor que vai succionar, tal, só que a diferença é o motor. Aqui não tem controle. Botou energia, ele funciona. E isso faz o consumo de energia. Por quê? Toda vez que esse compressor, como ele tem um alto consumo energético, toda vez que ele para, o momento em que ele